Conversa Aberta. Um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Estamos no ar com o programa Conversa Aberta. Este ano, a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Macedenses faz 115 anos. Foi uma associação que nasceu em 1908 com o propósito de ajudar a população aqui em várias questões e tinha também outras atividades. Passou por uma fase de pouca atividade, a partir de 1975 tem estado inativa, mas agora, desde o ano passado, 2022, que foi constituída uma nova direção e a intenção é dar novamente vida a esta associação. O presidente da mesma, António Choupina Pires, está aqui comigo em estúdio e é que eu passo já a cumprimentar sem mais demoras. Muito boa noite. Boa noite, Julieta, como está? Tudo bem, consigo também bem disposto. Obrigado. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que me falasse desta associação. Esta associação já é bem antiga, apesar de ter passado aqui uma fase de pouca atividade, ou mesmo nenhuma atividade desde 1975, ela já teve um papel muito importante aqui na cidade de Macedo de Cavaleiros, não é? Sim, efetivamente ela já teve um papel, eu diria até fundamental, uma vez que ela já vem de finais do século XIX, portanto, uma vez já bastante longínqua no tempo. De qualquer forma, ela, ou pelo menos a comunidade, entendeu que se devia constituir numa associação e o nome não é assim muito ou é sugestivo, mas não dirá muito do que realmente ela fazia, uma vez que a Associação dos Socorros Mútuos quer dizer que o princípio era o mutualismo. O que é isto do mutualismo? O mutualismo é, no fundo, as pessoas cotizarem-se individualmente para poderem ter um determinado benefício depois no futuro. Neste caso, e por incrível que pareça, a primeira questão que não estava suprida era precisamente a do funeral. Portanto, as pessoas cotizavam-se, digamos, mensalmente para poderem ter direito a ter um funeral. É evidente que hoje a gente acha isto, se não ridículo, quase ridículo. Mas para além desta questão do funeral, punha-se também a questão da assistência médica, da enfermagem, e depois tinha também um aspecto lúdico muito importante, uma vez que era ali que muitas das festas aconteciam, na então vila e agora cidade. Isto porque na altura ainda não tínhamos a segurança social e os serviços de ação social como hoje em dia existem, não é? Então Exatamente. Tinha que haver alguma entidade que ajudasse as pessoas nestas questões. Sim, as pessoas no fundo sentiam essa necessidade, assim como sentem a necessidade de constituir uma cooperativa como a rádio, para poderem desfrutar, digamos, das ondas artesianas, não é? Neste caso da rádio onda livre. E, efetivamente, nós vemos que faz todo sentido e, por isso, ela se constituiu e já existe desde 1986, tanto quanto me parece. Portanto, o mesmo se passou com esta associação. Até, digamos, à chegada da Revolução e depois à chegada da Previdência, da Segurança Social, muitas das lacunas que existiam foram supridas, efetivamente, e felizmente, pela Segurança Social. O que é que temos vindo a assistir? Outras congéneres, e no país eram muitas, cerca de 300, ou seja, era quase capilar, portanto eram quase tantas como os concelhos do país, que estão novamente a tomar vida. E porquê? Porque, principalmente no litoral, começa a haver já algumas falhas também, nomeadamente ao nível, por exemplo, dos médicos de família. E então, nessa altura, as pessoas já estão a sentir novamente necessidade de se constituírem, digamos, ou pelo menos de voltarem a unir na associação para poder suprir essa necessidade. Então, tem uma cota mensal e tem direito ao médico de família, digamos, com alguma regularidade. Não só o médico, como inclusivamente também assistência de enfermagem e de fisioterapia, que são, digamos, as três áreas que nesta altura estão mais cobertas. E de que forma é que estas associações conseguem, neste caso, encontrar um médico que possa prestar este serviço? Como é que isto funciona? É depois pago pela associação, que por sua vez tem o seu rendimento por parte das cotas pagas pelos associados? É assim? Exatamente. Portanto, ou seja, a gênese do mutualismo é precisamente esse. É as pessoas cotizarem-se para terem direito, efetivamente, a um determinado benefício, que é evidente que esse benefício tem que compensar, de alguma maneira, digamos, a cota que todos os meses vão pagar. Nesta altura, e como disse a Julieta, nós reunimos-nos pela primeira vez e constituímos-nos, digamos, com esta direção no São José de 22. Portanto, já fizemos este ano no São José de 23, se quisermos, o primeiro aniversário.
e há ali já algum movimento que se tem notado. Estamos nesta altura também a sentir de alguma maneira as pessoas que nos contactam para ver as suas necessidades também, e já temos algumas, e verificamos que efetivamente há algumas necessidades que porventura estão novamente a acontecer, mas pronto, mas como o telhado nos caiu, como já dissemos aqui da primeira vez, tivemos que, digamos, primeiro tratar da nossa casa e depois darmos os passos a seguir. Mas antes de falarmos do futuro da Associação, eu gostaria de recuar novamente um bocadinho atrás e falar daquilo que a Associação foi. Portanto, tinha aqui este caráter social, como já falamos, mas era também, como também referiu, aqui digamos, um intermediário para algumas atividades lúdicas, não é? Os bailes promovidos pela Associação tinham muita fama em Macedo de Cavaleiros. Exatamente. Ou seja, se havia espaço que era conhecido como tal, é precisamente o da Associação, e ainda hoje as pessoas têm alguma nostalgia por esse tempo, tanto é que nós andamos agora também a fazer essa recolha. E, efetivamente, ainda temos muita gente com memória desses tempos. Claro que uns terão bailado, não é? Outros terão assistido ao baile, mas uma coisa é ver, outra coisa é dançar. E pronto, estamos a fazer precisamente essa recolha, tanto mais que para além dos bailes também já nos contactaram, porque também tiveram lá as suas bodas de casamento, ou bodas de batizados também naquele espaço. Isto porquê? Porque efetivamente o primeiro andar é totalmente amplo. Portanto, e como é totalmente amplo, era propício precisamente à festa, uma vez que não havia empecilho nenhum que o levasse a tal. Isto para quem não sabe e não está familiarizado, vou explicar um pouco onde fica localizada este edifício que é propriedade da Associação e que está agora a ser requalificado, portanto fica bem no centro da cidade. Muito no centro da cidade. Eu penso que algumas pessoas têm notado que efetivamente ele está a sofrer essa reabilitação. Até nos costumam dizer que começamos a obra pelo telhado, mas foi o que aconteceu no verão passado, o telhado ruiu, e então houve necessidade, já não fomos muito a tempo da chegada do inverno, porque ele antecipou-se um bocadinho, mas o que é certo é que tivemos que lhe fazer essa reabilitação. Nesta altura o telhado está de pé, avançamos depois para a reabilitação das paredes, e qual não é o nosso espanto quando verificamos que efetivamente se escondia ali por trás daquele reboco uma pedra que uns consideram mais bonita, outros menos bonita. Agora, não haja dúvidas que está ali uma construção bem feita. Ela toda em xisto, contrariamente ao que acontece em muitas construções que nós temos aqui, que se apela mais ou que se utiliza mais o granito. Ali nós temos o xisto. E pronto, as opiniões têm-se dividido. É evidente que, na altura, não havia meios, digamos, no fundo, para evitar a entrada da umidade, portanto, a chuva, naturalmente, uma vez que ali ainda há argila e há materiais que, efetivamente, se degradam com muita facilidade, principalmente com agente chuva, e que tiveram obrigatoriamente que tapar aquilo, na altura com cal, depois com cimento e depois com aquele aspecto que tem hoje, que, digamos, está muito degradado, mas recordar também que foi inaugurado em 1933. Portanto, quer dizer que também o edifício estará de parabéns este ano, uma vez que faz 80 anos. Como podem ver, ele está ainda impecável e vai ficar muito bonito, podem crer, os macedenses, depois de o recuperarmos totalmente. O edifício, então, foi construído mesmo pela Associação, não foi adquirido? O edifício não foi adquirido, o edifício foi construído pela Associação, demorou algum tempo, como é evidente, mas já foi, digamos, na posse, digamos, da direção na altura, que mandaram construir aquele edifício. Que tem ali uma particularidade que as pessoas também, não sei se estão atentas, mas efetivamente ele não tem uma quina viva. Tanto que denota que o arquiteto, ou pelo menos o mestre de obra, digamos, teve essa preocupação que hoje a maioria dos edifícios não tem. Se reparar, hoje quem faz gaveto tem uma quina viva e não uma quina, digamos, disfarçada, como é aquela, uma vez que efetivamente ela não é viva.
Chegado o 25 de abril de 74, a Associação teve apenas mais um ano de atividade, isto porque também os serviços prestados pelo Governo Central começaram a ser mais abrangentes e deixou de fazer sentido algum do papel desta Associação, não é? Sim, se não na sua plenitude, pelo menos naquela onde é que ela tinha mais importância. Hoje, digamos, e a partir de 75, 76, efetivamente hoje há direito ao subsídio de funeral, no fundo era o que as pessoas tinham direito com a sua cotização. Claro que hoje também nos cotizamos, não é? Portanto, todos nós descontamos para a Segurança Social. No fundo, apenas o Estado se encarregou de juntar, digamos, as cotizações de todos os cidadãos, pelo menos aqueles que trabalham, para poder prestar e poder dar esse subsídio. Portanto, ou seja, o fundamento é sempre o mesmo. A forma depois de o fazer é que pode ser um pouco diferente. E eu lembraria até a propósito que nós estamos perante um PRR, que as pessoas lhe chamam até a bazuca, não é? Que resulta precisamente também da mutualização do crédito por parte dos países da Comunidade Europeia. Ou seja, só é possível nós dispormos daqueles montantes tão elevados porque dissemos aos credores que se um não pagasse, os outros pagariam por eles. Okay? Portanto, é este o princípio do mutualismo. Portanto, há aqui uma solidariedade muito grande por trás do mutualismo e que eu penso que, se calhar, nós até vamos fazer mais, provavelmente vamos levá-lo às escolas. Portanto, também temos este papel educativo que iremos ter, digamos, porque as pessoas, quando se fala em associação dos socorros mútuos, toda a gente fica muito, mas que é isto? Depois, quando se diz os artistas macedenses, ainda mais difícil. Maior fica ainda mais confuso, não é? Ainda fica mais confuso. Reparem, porquê? Porque, efetivamente, na altura, eram as profissões ditas mais desfavorecidas que não tinham cobertura da Segurança Social. Começamos a descobrir que tínhamos lá latoeiros, funileiros, albardeiros, digamos, profissões que hoje, efetivamente, ou já não existem, ou estão muito ou já caíram completamente em desuso, não é? Para além dos alfaiates, dos comerciantes, portanto, esses efetivamente não tinham cobertura por parte da Segurança Social. E mesmo os próprios artesãos estiveram na origem desta associação. Exatamente, por isso é que o padroeiro continua a ser São José, porque efetivamente ele depois ligou-se muito mais, para além de serem os artistas, muito mais aos carpinteiros, portanto, porque talvez por terem maior expressão depois no final dos anos 80, dos anos 70, foi quando efetivamente... E continuaram a festejar durante algum tempo, muito tempo até, o São José, agora, claro, de uma forma muito mais modesta, se assim pudermos dizer. E o que levou à ideia de voltar a constituir uma direção para esta associação? A direção, ela sempre foi perdurando no tempo. Portanto, as direções só se perderam completamente com o falecimento do presidente do Rui Cabral. Portanto, o Rui Cabral, efetivamente, com ele, digamos, com a perda também de Sopalhau, porque depois o que nós temos vindo a assistir é que, efetivamente, todos nós um dia partimos, como é evidente, não é? E também aqui se notou que as falhas depois começaram a ser mais notórias e, inclusivamente, já não havia elementos suficientes até para constituir os órgãos sociais. O último levantamento que fizemos, digamos, das pessoas, e eu aproveito para dizer que a associação chegou a ter mais de 500 associados, portanto, provavelmente na cidade será difícil encontrar uma associação que tenha tido tantos associados. Daqueles que efetivamente nós ainda tivemos, foi possível fazer o levantamento, só já estavam vivos 17, portanto, para vocês verem que efetivamente as coisas depois vão se perdendo no tempo. Mas este papel social que falou há pouco, que algumas associações do género no país estão novamente a adotar porque há carência por parte do serviço prestado pelo Estado, também é o vosso objetivo aqui, ter um pouco esse papel? Sim, reparem, enquanto que as associações mutualistas, digamos, perderam um pouco este cariz, digamos, da Previdência, não é? Portanto, a Segurança Social, de alguma maneira, as IPSS continuaram o caráter social que ela também teve. Porquê? Continuaram a ajudar os mais idosos, os mais desfavorecidos. Havia esta vertente da saúde que estava coberta pelo Serviço Nacional de Saúde e do qual os privados também já começaram a tomar posse de alguma maneira, ou pelo menos a suprir algumas necessidades. E então, a associação, todas as associações hoje estão unidas numa união
E essa união, efetivamente, tem vindo a redescobrir que é possível, aqui na área, não tanto da segurança social, mas sim na área da saúde, continuar a dar, digamos, aos seus associados esta continuidade dos serviços. E quero dizer que há algumas associações que já têm, desde médico de família, enfermagem, uma coisa que eu penso que é muito necessária, que é a saúde oral para os mais novos. É uma lacuna muito grande, digamos, em termos de, se quisermos, de população, porque, efetivamente, o centro de saúde não cobre esta área e, portanto, pode ser aqui ou pelo menos tem sido aqui, uma forma de continuar, digamos, a introduzir os mais novos nestas associações, porque, efetivamente, eles perderam aqui o seu pendor, porque se era para o funeral, as pessoas naturalmente não teriam aqui não era o foco, nem hoje, se falarmos nisto a um miúdo, nem aos pais, muito menos, como é evidente. Portanto, hoje temos associações a trabalhar muito bem dentro desta área já, digamos, da saúde, e algumas também têm creche, de Bragança, por exemplo, tem creche, tem centro de dia, tem um centro de apoio à vítima também, portanto, a violência doméstica. Tem uma casa hoje abrigo para 9 pessoas, portanto, quer dizer que todas elas, de alguma maneira, não adormeceram tanto como a nossa. Portanto, agora estamos outra vez a partir E daí também levar um pouco mais de tempo, não é? Sim, vai levar um pouco mais de tempo e pronto. E nós, é esse o apelo que fazemos sempre aos macetenses. Embora a direção e os órgãos se constituíssem, mas isto, digamos, não se esgota nas direções. Digamos, as associações são aquilo que os seus associados quiserem e por isso é que vamos, no fundo, com este retomar e também com o aniversário, de alguma maneira, com os 115 anos, voltar a tentar, digamos, que se renasça, digamos, ali o espaço. E era importante que ele, pelo menos, esteja bonito, como é evidente, e esteja reabilitado. O edifício, este início, o telhado já está substituído, sim, não é? Foi sim. por onde começar. Normalmente a casa não se começa pelo telhado, vocês aqui tiveram obrigatoriamente de fazer a reabilitação por aí. No entanto, eu penso que agora já não é indiferente a quem passa em frente ao edifício reparar que está diferente. E que, na minha opinião, até dá um toque mais histórico ao centro da cidade. Portanto, por aí penso que já estão a conseguir chamar a atenção. No entanto, agora o vosso objetivo é conseguir angariar associados, com certeza. Também já me falou do aniversário, que também será um ponto alto. Um ponto alto. No entanto, há outras ações que estejam previstas para conseguir captar pessoas? Sim, a associação... também deu vida a uma banda de música. Portanto, a banda de música de Macedo, efetivamente, teve ali a sua nascença e também o seu declínio e a sua morte. É evidente que, felizmente, muitos dos músicos, artistas, que faziam parte da banda, se acabaram por distribuir pelas duas bandas que hoje temos no nosso concelho, quer a banda de Lamas, quer a banda do Brince. Portanto, efetivamente, eles dividiram-se, e ainda bem. Eu penso que um artista é artista toda a vida, portanto, não acredito que... Claro que depois tem que continuar a praticar, senão, efetivamente, não consegue. Portanto, ele teve esta vertente da banda. Também já estiveram ali os escuteiros. Há pouca gente que sabe que, efetivamente, já foi a sede dos escuteiros também, do agrupamento, eu penso que é o agrupamento 602, se não estou em erro. Já foi ali a biblioteca também. A gente também desconhece. Ou seja, ele já teve ali muita vida. O objetivo é que, efetivamente, essa vida possa retornar de alguma forma. Não poderá retornar nos mesmos moldes, mas penso que sim, porque a dança continua a fazer todo sentido. Portanto, ou seja, temos ali depois um espaço que permite retomar. Digamos, eu acho que também a parte da arte... Podemos também ter ali um contributo a dar. Um espaço para exposições, por exemplo? Por exemplo, e mais do que isso, podemos inclusivamente ir saber dos mais novos, pois se não queremos de forma nenhuma fazer concorrência às bandas, mas é uma lacuna também esta questão da arte, quer da dança, quer da música, quer do canto inclusivamente. Portanto, há ali espaço para toda a gente. Portanto, seja... Ela, como sabem, anteriormente tinha o resto do chão arrendado e era daí que lhe vinham os rendimentos para poder, digamos, hoje
ainda estar a fazer esta obra. Portanto, ou seja, estamos muito gratos às direções anteriores porque não preservaram o prédio, mas preservaram algum rendimento que nos tem permitido, digamos, fazê-lo da forma que está a ser feito. Claro que não o conseguimos fazer na sua plenitude se agora não tivermos ajuda. Falamos já com a autarquia. A autarquia está disponível, efetivamente, para também nos ajudar, não só em termos técnicos, como inclusivamente depois em termos monetários. Mas já está a acontecer essa ajuda ou ainda não poderá está, vir a ser? Poderá vir a estar, digamos, esteve cá o Presidente da União, tivemos uma reunião com o Sr. Presidente e eu penso que as coisas estarão bem encaminhadas para que, efetivamente, no aniversário nós já possamos ter. Entretanto, temos vindo a fazer trabalho, fizemos o levantamento completo do que era o edifício na sua traça original. Ele já se desenha e já se vê lá que, efetivamente, aquelas montras que tem lá já foram feitas, digamos, à posterior. Provavelmente vamos dar-lhe um toque original. As pessoas dividem-se entre deixá-lo conforme está ou voltá-lo a cobrir. Provavelmente, se calhar, a opinião, pelo menos aquelas que têm dado mais opinião, vão no sentido de, efetivamente, ele voltar a ser coberto, porque diz que é muito agressivo, realmente, deixar... Lá está, as opiniões dividem-se, não é? Eu já acho que aquilo dá um toque histórico. Histórico, é? Efetivamente, as pessoas já disseram que redescobriram um castelo em Macedo, não é? Até porque ele tem lá assim, algumas partes que dá a sensação... Tem um pouco dá essa ideia. Que é um castelo, e, portanto, Macedo nunca teve castelo, portanto, parece que até se descobriu ali um castelo. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é, efetivamente, no fundo, reabilitá-lo, pô-lo nas melhores condições, com pedra. Claro que se ficar com pedra, as juntas terão que ser, digamos, tapadas e provavelmente para a sua manutenção ficará mais caro do que se voltarmos a pôr o... Também é uma questão a ter em conta, não é? É um fator a ter em conta, porque realmente, reparem, se ele esteve 80 anos nestas condições, conforme está agora, não conseguirá resistir tanto tempo. Eu acredito que também, ao longo do tempo, ele tenha tido, pelo menos pintura, tenha tido alguma manutenção. Mas que é mais fácil a manutenção e provavelmente mais barata, digamos, se ele estiver coberto do que se estiver descoberto. Mas pronto, mas continuamos a mostrar às pessoas que, efetivamente, ele tinha aquela Constituição. É sempre importante ficar com o documento, se realmente ele for coberto. E pronto, e houve gente que nunca o tinha visto daquela forma. Eu não, por exemplo. Não é? Mesmo os mais antigos, muitos deles já não se lembram de realmente ele ter aquela forma. Este ano a Associação celebra 115 anos. Exatamente. O aniversário é em junho, não é? Julho. 16 de julho, é um domingo. Desde já está convidada. Muito obrigada. Não só Estarei a presente, Julieta, sim, senhor. mas todos os macedenses e todos aqueles que efetivamente quiserem partilhar connosco, digamos, esse facto, que eu penso que é importante, tal e qual como os bombeiros, este ano estão a celebrar os seus 100 anos. A Biali tem uma particularidade que, entretanto, se perdeu com a Feira de São Pedro. A Associação também organizava as verbenas do São Pedro, ou seja, o que eram as verbenas de São Pedro. O espaço do jardim engalanava-se para poder ter festas ali durante o verão, que era uma forma também de angariar fundos. Nós vamos retomar essa prática de alguma maneira, portanto, iremos fazê-lo provavelmente nos 3 fins de semana anteriores ao 16 de julho, ou seja, ao nosso aniversário. Já este ano. Portanto, o que é que vai acontecer? No jardim? No jardim vamos ter todos os fins de semana a velha sardinha, como é evidente, onde teremos depois outras, as carnes assadas também, ou seja, iremos fazer, digamos, uma forma de angariação e também os dos novos sócios, como é evidente. Será essa o primeiro pontapé de saída. Provavelmente aí contaremos também com a Junta e com a autarquia, as forças vivas desta cidade, para pormos de pé novamente. Há gente que ainda se lembra muito bem também das verbenas do São Pedro, que depois, com a vinda, digamos, da feira, de alguma maneira se deslocaram mais para o espaço da feira e menos no jardim. Claro que ainda temos ali algumas dificuldades
para voltar a fazer festa no jardim, mas pronto, mas tudo a seu tempo. Mas agora os fundos vão reverter a favor da associação. Da associação, exatamente. Portanto, os fundos nesta altura que nós conseguirmos com as verbenas, que não são mais do que no fundo nós termos sardinhadas todos os fins de semana, será feito por nós, a associação, será explorado por nós e todos os fundos que daí advierem serão efetivamente para continuarmos a obra, para, digamos, depois, não sei se o conseguiremos fazer este ano, mas é uma questão que gostaríamos muito que assim acontecesse. Mas até ao dia 17 de julho, de certeza que não vamos conseguir. Quantos associados tem neste momento a associação? Nesta altura, para além dos órgãos sociais, somos 3, 3, 6, 3, 9 e 3, 12 e mais 2. Portanto, nesta altura, se quisermos, os que nós temos reunido são cerca de 14 a 20 pessoas. É evidente que uma associação não se faz com 20 pessoas. Entretanto, o trabalho que foi feito tem sido mais no sentido de novamente homologar os estatutos, uma vez que ela tem que ter o reconhecimento por parte da Segurança Social. Portanto, tivemos que fazer uma nova revisão aos estatutos de acordo com o espírito mutualista. Já estão na posse da Segurança Social. Teremos depois de ter também um regulamento de benefícios que também já está aprovado. E a partir daí, a partir da homologação que efetivamente a Segurança Social nos dê, estaremos em condições de poder retomar, digamos, de alguma maneira, oficialmente, digamos, as atividades da Associação. Pelo menos assim o esperamos, que no dia 16 de julho já teremos essa novidade para dar aos macedenses e a todos os associados que até lá se queiram constituir como os nossos associados e cotizantes, claro, naturalmente. E caso alguém que esteja a assistir ou a ouvir esta entrevista tenha interesse em tornar-se também um associado, perguntar-lhe como é que o pode fazer e se já há uma ideia de quando serão as ditas cotas que terão de ser pagas. Olha, Julieta, eu não adiantaria ainda valores. É evidente que a cota vai ser muito em função dos benefícios que nós conseguirmos, de alguma forma, angariar. Ou seja, se efetivamente, e há pouco estava a perguntar se nós já tínhamos algum médico. É claro que também vamos fazer um apelo aos médicos que estão reformados, que são macedenses, e desde aqui, desde este momento, fica aqui o desafio também, porque não, um dia da sua reforma ou à associação, pode ser uma forma bonita também de viver a reforma, porque não? Portanto, à enfermagem exatamente a mesma coisa. Nós sabemos hoje que nós temos muita gente que está reformada e que até tem alguma dificuldade em ocupar o seu tempo. E aqui está uma forma generosa de o fazer. Portanto, é o primeiro apelo que nós fazemos. Iremos fazer a mais profissões. Queremos que, efetivamente, ali também seja um espaço de encontro das profissões. E das gerações também. E das gerações também. Portanto, era esse o objetivo. Portanto, tornar aquilo, efetivamente, intergeracional, uma vez que uma coisa que tem 115 anos, já passaram por ali muitas gerações. Não é? Portanto, e o objetivo principal é esse, Julieta, efetivamente, que ali se encontrem novamente as gerações. Portanto, desde os avós, a bisavós, a pais, a filhos, netos, bisnetos, portanto, e queremos que, efetivamente, ou pelo menos pretendemos que esse seja um espaço de encontro. E também que as pessoas entendam que os nossos antepassados, porque se nós não conhecermos a nossa história, dificilmente poderemos fazer futuro. Esse é um facto que nós temos que olhar sempre para estas coisas como uma forma de descobrir também o que é que os nossos antepassados faziam, como é que ocupavam os seus tempos livres, e porque é que tinham que o fazer daquela maneira, não é? Uma vez que não tinham, efetivamente, digamos, as tecnologias que temos hoje. Ficamos à espera de mais novidades acerca da associação. O aniversário está feito o convite. As festividades, acredito que também serão reveladas mais para a frente. Sim, iremos fazê-lo desde já. Portanto, uma vez que nós estamos em abril, portanto, teremos que começar já a organizar. É evidente que vamos ter que ter voluntários. Eu costumo dizer que as senhoras aqui têm um papel importante. Para já só estão lá homens. Eu não gosto nada de sítios onde é que só haja homens. Tem que haver o equilíbrio, não é? Tem que haver um equilíbrio. Digamos, são sempre um fator muito importante. Não é por eu viver num mundo muito feminino,
Mas, de qualquer forma, são sempre um elemento muito importante, porque trazem sempre esta frescura, digamos, para Fica para as também então um coisas. apelo às mulheres, não é? Fica um apelo também às senhoras, claro, muito bem. São muito bem-vindas e gostaríamos que também fizessem parte dos órgãos sociais. Claro que nesta fase foi preciso atamancar um bocadinho, mas não queremos ficar só com homens nos Veja que não órgãos se aplica sociais. a lei da paridade. Aqui é da disparidade. Muito bem, muito obrigada então tem de por, quê, Julieta. por trazer Eu aqui é que estas agradeço. informações. E também, quem quiser fazer parte da associação poderá entrar em contacto consigo, não é? Sim, pode entrar em contacto comigo. Temos já também um e-mail que está disponível. É precisamente o artistasmacedense, tudo junto, @gmail.com. Não há o que enganar. Não há que enganar. Portanto, artistasmacedense, @gmail.com. Só para não ficar em engano, os artistas macedenses. Ai, no plural. É tudo sempre no plural. Mas tudo junto, não é? Macedenses, tudo junto. @gmail.com. Exatamente. É isso. Artistas macedenses, minúsculas, gmail.com. É evidente que podem sempre fazê-lo, digamos, na direção nesta altura, para além de mim, tem o Sr. António Lameiras e tem o Sr. João Borges. Portanto, fomos buscar exatamente, ou pelo menos dar continuidade a elementos da direção que já lá estavam. O Sr. João Borges tem 90 anos e o Sr. António Lameiras não tem tanta idade, mas de qualquer maneira também já tem alguma idade, uma vez que acompanharam a vida desta associação. Portanto, aqui fica novamente o convite, o apelo, para que realmente, digamos, dizer que podem contar connosco e também são bem-vindos e bem-ajam os macedenses por nos terem dado esta responsabilidade de poder novamente dar vida àquela casa. Muito bem. Mais uma vez agradeço. Ok, eu é que fico grato. Muito obrigado. E ficamos à espera de novidades. Você que nos esteve a acompanhar já sabe, se quiser pertencer a esta associação, ficou aqui com o e-mail artistasmacedenses@gmail.com ou então entrar em contacto com alguém que faça parte da associação, os nomes foram aqui referidos também, e poderá juntar-se a este reativar de uma associação que promete dar muito a esta cidade. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Já sabe que eu estou de volta na próxima terça-feira. Boa noite. Conversa aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, aqui na Onda Livre.